Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, o nosso foco é a configuração eletrônica. Basicamente, como os elétrons se arrumam nos átomos, né? Parece básico, mas olha, é a chave para entender muita coisa em química. Exatamente. É a base de tudo. E para guiar a gente, temos aqui um artigo da Wikipédia sobre o assunto, um material da UFJF focado nas propriedades periódicas e também um trechinho de livro que faz uma ligação interessante com a cor de alguns compostos. Fontes bem variadas para a gente explorar isso. A ideia é essa. Queremos entender como essa organização dos elétrons, lá dentro do átomo, acaba ditando as tendências que a gente vê na tabela periódica e, olha que curioso, até a cor de certas substâncias. Então, vamos lá. Como é que funciona essa arrumação dos elétrons? Bem, eles não ficam soltos, né? Ocupam níveis de energia, as camadas, que a gente chama de K, L, M ou, mais tecnicamente, N1, 2, 3. Ah, sim! As camadas. E dentro delas tem as subcamadas, S, P, D, F, cada uma com um limite de elétrons. S cabe 2, P cabe 6, D cabe 10 e F 14. Certo. Mas o pulo do gato não é só saber onde cabem, é a ordem em que eles entram. Não é simplesmente camada 1, depois camada 2. Não. Como então? Segue a energia. As subcamadas de menor energia são preenchidas primeiro. É o famoso diagrama de Pauling que mostra isso. 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, aí vem o 4S e só depois o 3D. Espera aí. 4S antes do 3D? Isso parece meio fora de ordem, né? Por que isso? Essa é clássica. É por causa de uma regrinha chamada N plus L. O N é o número da camada e o L é um número associado à subcamada. S igual a 0, P igual a 1, D igual a 2. N plus L. Isso. Para o 4S, N igual a 4 e L igual a 0. Então, N plus L dá 4. Para o 3D, N igual a 3 e L igual a 2, então N plus L dá 5. Como o 4 é menor que 5, o 4S tem menos energia e é preenchido antes do 3D. Sacou? Saquei. Menor N plus L, menor energia. Faz sentido. E essa configuração de menor energia é o tal estado fundamental, né? Tipo o sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Exatamente. Esse é o estado normal. Mas se você der energia, um elétron pode pular para um nível mais energético, aí é o estado excitado. Ou o átomo pode perder ou ganhar elétrons virando um íon. Certo. Cátions perdem elétrons, ânions ganham. E como é que essa configuração toda se conecta com a tabela periódica? A conexão é total. A tabela é, na verdade, um reflexo direto da configuração eletrônica. Onde o elemento está, em qual bloco, S, P, D ou F, depende de qual subcamada recebeu o último elétron. Entendi. E essa organização revela padrões incríveis, as propriedades periódicas, tamanho do átomo, energia para tirar elétron, tudo varia de forma previsível. Mas, para entender o tamanho, por exemplo, não adianta só olhar a carga do núcleo. Não. O que mais entra na conta? Entra um conceito-chave, a carga nuclear efetiva, ou ZEF. ZEF. O que é isso de forma simples? Imagina assim, o núcleo é positivo e atrai os elétrons, mas os elétrons que estão nas camadas mais internas formam uma espécie de blindagem. Eles protegem os elétrons mais externos de sentirem toda a atração do núcleo. Ah, tipo um escudo. Exato. A ZEF é a atração líquida, o que o elétron lá da ponta realmente sente. É a carga do núcleo Z menos esse efeito de blindagem S. E essa ZEF é que manda em muita coisa. Como assim? Me dá um exemplo prático. Pega íons com o mesmo número de elétrons, os isoeletrônicos, tipo S2-, Cl-, Ar, K+, K2+. Todos têm 18 elétrons. Certo, mesma quantidade de elétrons. Mas a carga do núcleo aumenta. Enxofre, 16 prótons, cloro, 17, argônio, 18, potássio, 19, cálcio, 20. Com mais prótons puxando os mesmos 18 elétrons, a ZEF aumenta. E o átomo? Encolhe. O raio diminui. Por isso, o íon sulfeto S2- é o maiorzão e o íon cálcio Ca2+ é o menorzinho da série. A ZF crescente puxa a nuvem eletrônica para mais perto. Que legal, faz muito sentido. E outra propriedade importante é a energia de ionização, né?
aquela energia para arrancar um elétron. Essa mesma. E claro, tirar o segundo elétron custa mais energia que tirar o primeiro, tirar o terceiro mais que o segundo e por aí vai. Mas o interessante são os saltos. Sim, aqui a coisa fica boa. Porque no sódio Na, tirar o segundo elétron exige uma energia brutão, quase 10 vezes mais que para o primeiro. Mas no magnésio, Mg, o aumento da primeira para a segunda energia de ionização é bem mais suave. A chave é: de onde você está tirando o elétron? O sódio tem a configuração terminando em 3s1. Ele perde esse elétron 3s fácil, primeira ionização, I1. Uhum. Lá do 2p6. Essa camada está completa, muito mais perto do núcleo, é um elétron do caroço, muito mais preso. Por isso, salto enorme de energia. Ah, entendi. Saiu da camada de valência, foi para o caroço, a energia dispara. Exato. Já o magnésio termina em 3s2. Ele perde o primeiro 3s, I1, depois perde o segundo 3s, I2. Os dois são da camada de valência. Por isso, o aumento de energia é mais gradual, não tem esse salto gigantesco. Perfeito. E se a gente fala em tirar elétron, tem o contrário também, né? A capacidade de atrair elétrons numa ligação. A eletronegatividade. Fundamental para as ligações químicas. A diferença de eletronegatividade entre os átomos que se ligam diz se a ligação vai ser assim, sem polos, apolar, como cloro com cloro, com polos definidos, polar, como hidrogênio com oxigênio na água. Ou se a diferença é tão grande que um átomo praticamente rouba o elétron do outro, formando íons. Isso. Aí a ligação é iônica, como no sal de cozinha, NaCl. Tudo volta para como os elétrons estão distribuídos e quão forte o núcleo os atrai. Impressionante como tudo se encaixa. Mas e a cor? Você mencionou a cor. Como a configuração eletrônica explica, sei lá, o sulfato de cobre ser azul? Boa pergunta. A cor que a gente enxerga é, na verdade, a luz que não foi absorvida pelo material. É a cor complementar. Certo. Em muitos compostos de metais de transição, tipo o cobre, o ferro, o cobalto, os elétrons que ficam nos orbitais D têm uma característica especial. Eles conseguem absorver certas cores e energias da luz visível para pular entre níveis D que têm energias um pouquinho diferentes. São as transições DD. Ah, então eles absorvem uma parte da luz branca. Cor complementar, que nesse caso seria o azul-verde. Por isso, o sulfato de cobre hidratado é azulado. Que interessante. E essa cor pode mudar se a gente mudar alguma coisa no composto? Pode, e isso é fascinante. A energia exata desses pulos dos elétrons D e, portanto, a cor, depende muito do que está ligado ao metal. Essas moléculas ou íons ligados são os ligantes. Ligantes. Isso. Mude os ligantes e você muda a energia das transições DD e, consequentemente, a cor. Um exemplo clássico, o íon cobalto 2 com água ligada, COH2O6, 2+, é rosa. Se você trocar a água por íons cloreto, formando CoCl4, 2-, ele fica azul intenso. Uau! Só trocar o que está em volta muda a cor assim? Muda. Mostra como o ambiente químico afeta diretamente as propriedades eletrônicas. Então, para resumir, né? A configuração eletrônica não é só um jeito de anotar elétrons. Ela dita como os átomos interagem, define as propriedades periódicas que a gente observa e explica até fenômenos visuais como a cor. Então, no fundo, entender essa estrutura lá de dentro, essa arquitetura eletrônica, nos dá um poder enorme de prever e explicar como a matéria se comporta, certo? Precisamente, é a base da química. E fica até uma reflexão, né? Se a cor e outras propriedades dependem tanto da configuração e do ambiente químico desses ligantes, até que ponto a gente já consegue ou vai conseguir no futuro desenhar moléculas de propósito? Tipo, criar uma molécula para ter exatamente a cor ou a propriedade eletrônica que a gente quer para uma nova tecnologia, um novo material, um sensor? Fica aí a pergunta, né?